Já vai começar? Tô verificando. Deixa eu saber. Beleza, ó, já estamos online agora no Instagram. No Facebook também. Boa noite, galera. E aí? Tem alguém entrando aí, né? Marilac. Ah, Marilac. Boa noite. Renato também entrou. E aí, Renato? Seguinte, faça um favor pra gente. Dá um joinha aí. Se a imagem estiver boa, se o áudio também estiver saindo direitinho aí, pra gente poder aumentar se for o caso. Esse aceno aí, Renato mandou. E aí? Libera aí, vê se o áudio tá bom pra gente poder. Marilac, vê se tá bom aí o som. Eu não tô enxergando nada pra variar, nem tô vendo quem tá chegando. Não vai, vamos seguir aqui, ó. Vamos seguir segue. pelo celular. Nós vamos seguir no celular também. Eu tô em falta com umas amigas que me falaram que eu nem cumprimentei na live, né? Desculpa. Ela é mal educada, tá, gente? Ela é mal educada assim mesmo. É porque não deu pra cumprimentar, porque eu não tava enxergando quem tava entrando, entendeu? Você vai pôr aí, né? Beleza, eu vou liberar aqui também. A gente tá só guardando, então, uns 2 minutinhos no máximo, tá? Pra gente poder começar. Só o pessoal chegar e a gente vai entrando aqui também. Isso. Deixa eu liberar Dá aqui. o ok aí pra ver se o som tá bom. A gente não pode atrasar hoje não, né? Ele tem umas lives depois da nossa, não tem? Tem um tal de Bruno e Marrone aí. Nem são famosos. Quem são o Bruno e Marrone, entendeu? Mas... O pessoal tá doido pra ir pro Bruno e Marrone, né, Mariana? Tá, mas dá tempo. A gente vai acabar no máximo 9 horas e acabou aqui, vocês foram pro Bruno e Marrone, tá? Não rodando a gente antes, não. Beleza, E aí, esse som você tem que apagar, né? Isso, deixa eu tirar esse som aqui. Dá pra ver quem entrou aí? Agora dá. Aqui, ó. Fabiana. Fabiana, minha amiga querida. Pra cima entrou e eu não vi quem entrou, né? Dá pra ver? Não, dá. Não, só quem entrou depois aqui. Voltou. Vamos lá, então, né? Vamos lá. Podemos, né? Certinho. Então foi. Vocês estão ouvindo bem aí, gente? Dá um ok aí, Fabiana. Deu ok? Não. Nossa, aqui, será que eles estão ouvindo direito? Deixa eu ver. Fabiana acenou pra gente. Fabiana, esse aceno seu significa que o áudio tá bom? Sim, né? Se tiver assim, dá um joinha, só pra gente ter mais uma confirmação aqui e a gente pode começar. Ok. Beleza. Chegou um ok lá certinho. Vai chegar atrasado aqui, mas a gente já viu lá. Tá. Então bora, Ellen. Bom, a gente está indo para a nossa terceira live, né? É a terceira semana que a gente está fazendo live aqui. Primeiro eu queria agradecer, né, esses amigos, esses colegas que estão entrando, tirando uma horinha aí para estar com a gente, né? Eu acho que é muito bacana. A gente está numa fase desafiadora, né? Que é essa questão do isolamento, de não estar podendo ter contato com muitas pessoas. E eu acho que a gente tem que aproveitar muito esse tempo para estudar, para se aprimorar, para aproveitar o tempo mesmo. Lógico que a gente vai ter o tempo para descansar também, para estar com os familiares, né? Quem pode estar perto dos familiares, mas a gente pode aproveitar esse tempo também para poder aperfeiçoar, né, na sua área e nos seus interesses pessoais também e profissionais, tá? Quem não me conhece ainda, né? Eu sou Ellen Lage, eu sou assistente social, sou coach e tenho trabalhado bastante temas de desenvolvimento pessoal, tanto agora que a gente começou nas lives, como também nos cursos que a gente desenvolve online, nos grupos que a gente acompanha de WhatsApp. Então, eu tenho feito esse trabalho e a gente resolveu, então, começar a compartilhar um pouco desse conhecimento através das lives. Vou deixar o Guilherme se apresentar agora também. E, gente, boa noite. Acho que vocês já me viram alguma live da Ellen, só passando a cabeça assim rapidinho, geralmente, né? Então vamos lá, meu nome é Guilherme, né? A Ellen me apresentou já para vocês. Eu sou mental coach de atletas de alto rendimento. O que é isso, então? Basicamente, nós temos uma classificação grande, né, de atletas, tanto amadores quanto profissionais. Meu papel é garantir que eles tenham um desenvolvimento muito maior, porque eles já têm um acompanhamento muito bom da parte física, né, tanto no centro de treinamento, com a seleção brasileira, com os técnicos de modo geral. O meu papel, então,
junto dos coaches de elite, é trabalhar para que esse atleta tenha uma mentalidade totalmente blindada. Assim ele pode entrar no ringue, entrar na piscina, entrar na quadra, com a cabeça no 100%, o foco no 100%. E isso, Ellen, é incrível, porque a gente consegue um adiantamento de carreira, em média, de 2 anos. Você imagina você pegar um atleta hoje... Quando ele é acompanhado, ele tem esse... Você tem um atleta hoje e a previsão, vamos supor, a previsão é ele quebrar o recorde sul-americano daqui a 2 anos. Com o nosso trabalho muito mais focado, a gente consegue que ele quebre esse recorde em 1 ano, sei lá, 6 meses. Bacana. Então, o foco basicamente é esse. Né? E o convite surgiu daqui da Ellen, basicamente por isso. Né? A gente trazer um pouco dessa área do alto desempenho aqui para a live da Ellen, para nossa live, para a gente poder falar sobre isso. E também é válido, né? Mande perguntas, né? Vocês estão aí para participar mesmo. Mande perguntas, mande questionamento. Igual muitas pessoas têm desafios, né? Por estar em casa, sozinho, não poder estar na rua. Pô, manda aí agora. Como é que você pode estar alto desempenho aí na sua casa? Não é proibido, né? Sim. Não tem como. Beleza, parar de falar e vamos lá. Vamos lá. Ellen, vamos começar então o seguinte. Explica pra gente rapidinho o que é alto desempenho? Que a gente falou, então, alto desempenho e eficácia. Mas, porra, o que é isso? Pois é. Eu gosto de falar desse assunto porque normalmente algumas pessoas... A gente tem que falar do que a gente tem de bom, né? Do que a gente tem para contribuir na vida do outro. E às vezes algumas pessoas me perguntam, né? Como que eu consigo desempenhar algumas atividades de forma a ter realmente resultado, sendo que eu tenho essa tripla função, né? Sou mãe, dona de casa, profissional, e aí a gente realmente tem alguns aspectos que fazem com que a gente consiga ter um alto desempenho em algumas atividades. Lógico que nós somos seres sistêmicos, então, assim, o ideal seria que a gente tivesse alto desempenho em todas as atividades, mas é realmente desafiador. E aí, o que a gente faz? A gente aproveita o alto desempenho que a gente tem em uma das atividades e vai aprimorando até que as outras atividades da sua vida você também consiga ter um alto desempenho, que é realmente ser efetivo, eficaz nas atividades que você tem que desenvolver no seu dia a dia, né? E que realmente, assim, é um desafio grande, né, Gui? Assim, todos nós, né? Nós aqui, vocês aí em casa, a gente tem muitos objetivos, né? Que tem, às vezes, nosso propósito, para a gente realmente efetivar alguma ação, ter um resultado concreto, realmente é desafiador. Eu vou trazer aqui hoje, Gui, tem um livro que chama Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Esse autor... Mari. Ô, Mari, que bom que você chegou aí, né? Porque você quer ver Bruno e Marrone, né, danadinha? Mas você espera um pouquinho, depois você vai ver o Bruno e Marrone. Então, gente, esse livro, ele fala dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Eu vou listar aqui os hábitos e a gente vai trocando aqui ideias sobre esse hábito. Mesmo, né? Tá? Um trio, né? Vamos lá, eu e ela e vocês aí. E vocês vão mandando também, tá? Então, gente, o primeiro hábito que esse autor fala é que a gente deve ser uma pessoa proativa e não reativa. Então, se você quer ter bons resultados, né, bons frutos do seu trabalho, que você quer ter um alto desempenho, tem que ser proativo, né? E essa questão da proatividade, às vezes a pessoa não nasce com ela, não. Às vezes ela tem que realmente criar. Através dos mini hábitos, você vai criando formas de ser cada vez mais proativa, né? De realmente se comprometer com aquilo que você quer fazer e pegar e fazer, né? A gente fala que a gente tem o hábito de a gente fazer planejamento de ações. Mas o que adianta também você planejar e você não agir? Né? Então, um dos hábitos das pessoas altamente eficazes realmente é a questão da proatividade. Então, eu já trago essa pergunta para vocês aí, né? Como que cada um de vocês está sendo proativo ou não, né? Nas suas atividades do seu dia a dia. Uma notícia muito boa, que ninguém nasceu proativo, tá? Até o, sei lá, dono da Microsoft, que seja, né? Bill Gates, Steve Jobs, né? Morreu, mas não é referência, não nasceram proativos. Nós nos tornamos proativos à medida que isso é necessário. Então, tem pessoas que desde nova, né, porque o pai ou a mãe não eram proativos, ele era obrigado a desenvolver essa proatividade. Então, aí hoje elas são o rei da proatividade, ou seja, elas inventam coisas, elas puxam as coisas para serem feitas. Aí você imagina, nossa, como é bom ter nascido assim. Porra, elas não nasceram assim. Elas foram forçadas a ser assim. Já se você, por exemplo, seus pais eram muito proativos,
Pode ser que eles faziam tudo e você só seguia-os, né, como reação. Então, gente, proatividade também é exercício, proatividade também é prática. Pensa na sua cabeça aí, qual foi a última vez que você foi proativo? Que você não esperou acontecer um problema, você que deu o primeiro pontapé, entendeu? Pensa aí, vou comprar alguma coisa, vamos fazer uma vaquinha para viajar no final do ano, vamos fazer um curso novo. Ser proativo é você dar a ideia, você iniciar. Qual foi a última vez que você teve proatividade? E ao contrário da proatividade, tem muitas pessoas que são muito reativas. Então, assim, às vezes ela não tem resposta para aquele problema que está ali colocado e ela fica só, né, de uma forma reativa, até se recusando a participar daquele momento ali, né? E isso o que faz, gente? Faz que o nosso desempenho cada vez vai mais para trás, né? Assim, que o nosso desempenho não chegue no topo que a gente espera. Porque a ideia é sermos proativos e não reativos. Né? Então, esse é um dos primeiros. Falando né? em uma empresa, Sim. Gente, não há dúvida, o proativo tem chance de aumentar no seu cargo muito mais que o reativo. E eu vou falar uma coisa para vocês. O reativo, algumas vezes, é até visto como chato demais, porque ele não faz nada, ele não propõe nada. Mas na hora de criticar, ele é o primeiro a criticar. Sim. E, sinceramente, eu não quero pessoas sem meu time. Nem atleta reativo, eu quero proativo. Eu quero que invente coisa, né? Que puxe o vagão reativo. E uma característica do proativo também, né, daquela pessoa que se compromete buscando esse alto desempenho, é que ela foca realmente no que ela pode mudar. Né? Então, assim, isso é bacana, porque às vezes você está numa situação, seja no trabalho, seja em relacionamento, que às vezes você é reativo, né? Não consegue, sabe que não vai dar conta de mudar aquela situação e fica numa atitude mais reativa. Então, alto desempenho tem a ver com proatividade, tá? É a primeira característica que o autor fala. Seja proativo. A outra característica que ele fala é o seguinte, como o Guilherme já disse, ninguém nasce proativo, né? A gente aprende a ser proativo. Então, quando ele fala para a gente ter alto desempenho, ele vem falar o quê? Para a gente criar hábitos que nos levem a ter um alto desempenho, né? E aí, às vezes, as pessoas ficam assim, nossa, mas para mudar esse hábito realmente é difícil. Hábitos, gente, a gente muda, né? A gente tem algum impacto na nossa vida para a gente ter alguma mudança em duas situações. A primeira é sobre um forte impacto emocional. Então, se você tem um forte impacto emocional, você acaba que efetiva alguma mudança na sua vida, né? Posto tá agora nessa situação da sociedade agora, tá todo mundo sobre um forte impacto emocional, todo mundo teve que mudar alguma coisa na sua vida, né? Sejam hábitos ou os mini hábitos. E a outra forma que a gente muda também é através dos hábitos mesmo. Então, são essas duas formas de mudar. E aí ele fala o quê? Para você conseguir ter um alto desempenho, né, ser eficaz nas suas atividades, você tem que começar de um objetivo. Então, assim, às vezes a pessoa fica assim, mas eu não sei por onde começar. Hoje em dia a gente tem muita discussão do propósito, né? Às vezes as pessoas não identificaram o seu propósito ainda, mas não dá para ficar esperando descobrir o propósito, que o propósito a gente vai descobrir no caminho, né? Eu não preciso ter o propósito para caminhar. Exato. Eu posso caminhar e do decorrer do caminho, aqui, eu posso ter um propósito e passar a ter outro com consciência. Isso é muito saudável, porque a chance dele vir com você parado é similar a milagre, para falar a verdade, tá? É similar a esperar que o divino te dê uma iluminação aí e saia pronto. Eu não tenho essa sorte. Eu sou sortudo, mas eu tenho que caminhar. É quando eu caminho que as coisas aparecem, geralmente, né? E aí... Você quer responder aqui, ó? Desculpa. A Cris mandou aqui, ó. Eu fui reativa a vida inteira. Agora peguei o gosto de ser proativo. Tininha, minha prima. É isso, né, Tininha? E é um aprendizado mesmo. E aí a gente vê o quanto a gente fica mais autônoma, mais independente, mais feliz, mais realizado e realmente com um desempenho muito maior, né? Em todas as áreas da vida, né, Tininha? A gente tem conversado muito sobre isso, nosso grupo de primas lá. E só um detalhe, depois que você está tomando água aí, gente, não tem que ser coisa grande, não, tá? Para começar, não tem que ser você proativo, você é o primeiro a construir a casa. Aí, calma, nós estamos no primeiro passo. Se você amanhã de manhã for o primeiro a acordar e buscar o pão, já é ensinar seu corpo a ser proativo. Se for o primeiro a encher os litros d'água da geladeira, já é ensinar a ser proativo. Você começando hoje, assim, na terça você vai querer, vou sugerir trocar o sofá de lugar. No quinto dia você já está querendo abrir uma empresa. Isso é ser proativo.
E aí o ser proativo nos leva, é uma das características que nos leva ao alto desempenho, né? E na eficácia das ações. Então o autor fala muito disso, assim, que é importante a gente incorporar então os mini hábitos, né? Hábitos saudáveis que nos levem a ser cada vez mais proativos, né? A outra característica que o autor fala, né, de pessoas que são altamente eficazes, é realmente focar no que é mais importante primeiro. Isso aí é muito bacana, né? Porque às vezes a gente começa o nosso dia e a gente vai adiando algumas atividades. Então, assim, para você ter um alto desempenho, é bacana você listar e colocar o que é o mais importante que eu tenho que fazer. Então, o mais importante você faz primeiro, né? Isso, assim, parece que é tão básico, gente, mas na verdade não é assim, né? Por que não é? Quantas vezes a gente... vamos dar um exemplo, né? Se eu estou lá no meu trabalho e eu preciso de entregar um relatório urgente. Então, o que acontece? Às vezes, pela urgência do documento ou pela importância do documento, a gente fica assim, nossa, mas eu tenho que fazer, eu tenho que separar um tempo para fazer e tem que ser o melhor relatório do mundo. E aí você vai adiando, porque você sabe que às vezes você não tem aquele tempo disponível e tudo, você vai adiando. Então, você vai procrastinando. Então, assim, é bacana, então, a orientação do autor é exatamente essa, do livro, né? Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Fazer o que é mais importante primeiro. E aí, realmente, o que é mais importante, você tem que definir, né, na sua escala de valores. E lembrando, gente, que dentre as coisas mais importantes, uma das coisas que a gente tem que considerar como mais importante, isso é de cada um, mas é bacana a gente considerar, é a questão do autocuidado, tá? Então, que tem muito a ver, né, com a sua atividade. Claro. E aí, o autocuidado envolve várias questões, né, do autocuidado, tanto do aspecto emocional, do aspecto físico, né, de tudo, mas então focar sempre no que é mais importante primeiro. Faz isso, que é uma das características também das pessoas altamente eficazes. Agora vamos pensar, o que é o mais importante? Na verdade, algumas pessoas podem estar em casa, mas eu quero levar o cachorro para passear, é importante dar banho no bicho. Eu tenho 2 cachorros, tem que dar banho neles. Mas aqui, para você poder escalonar o que é mais importante ou menos importante, é só você pensar na consequência caso aquilo não seja feito. Então, por exemplo, eu tenho que... amanhã, que é o meu exemplo, tá? Amanhã eu tenho que pagar meu cartão de crédito no mês dia 10 e também tenho que pagar o seguro do meu carro. Vamos perguntar para você, Hélio, o que eu tenho que pagar? O que pode gerar uma consequência mais grave caso eu não pague? O seguro do meu carro ou o cartão de crédito? O seguro do meu carro é muito mais grave. Porque se eu não pago esse seguro, eu bato esse carro, roubo esse carro. Então, assim, sinceramente, eu tô falando que vou fazer isso amanhã de manhã. Amanhã eu vou levantar. Na hora que eu abrir o Bankline lá, a primeira coisa que eu vou pagar é meu seguro. Durante o dia eu pago o cartão de crédito. Então, gente, pensa, qual consequência eu vou ter? O que tiver a pior consequência, você faz primeiro. Muito fácil você resolver isso. Isso. Dentre outra característica que o autor coloca, né, de hábitos de pessoas eficazes, é o seguinte, gente, é o que a gente chama do jogo do ganha-ganha. O que é esse tal do jogo do ganha-ganha? Hoje em dia, a gente vive em comunidade, né? Nós somos seres sociais, a gente vive em comunidade, a gente depende das outras pessoas, né? Então, não tem ninguém que viva sozinho por ele só. Então, assim, o jogo do ganha-ganha é você ter projetos, né, pessoais, profissionais, onde as pessoas que estão à sua volta também vão ter retorno, né? Seja retorno pessoal, profissional, financeiro. Então, assim, não adianta você querer ser eficaz sozinho, como se fosse uma ilha, né? Se você viver sozinho na ilha, né? Então, assim, todo o trabalho, né, que se propõe, e aí eu falo trabalho, né, mas pode ser domiciliar, fora de casa, da forma que for, né? Então, para a gente ter realmente um alto desempenho nas nossas atividades, para a gente, por exemplo, para mim, né, assistente social, que trabalha muito com o coletivo, isso é muito claro, né? Nós que trabalhamos na área da saúde, é muito claro, né? A questão da proposta do trabalho mais coletivo. Mas o jogo do ganha-ganha é exatamente isso. É você ter os seus objetivos, mas que esses objetivos eles sejam tão bons para você quanto para as outras pessoas também, né? Então, se vai ter alguém
beneficiado no seu projeto, na sua proposta de trabalho, nas suas ações do dia a dia, que sejam as duas pessoas, as duas partes, ou as várias partes. Claro, né? E quando você tem na sua casa, né, casado, ou tem filhos, ou tem pessoas na sua casa de modo geral, só de você engajá-las nesse conceito, nessa meta, nesse objetivo, nesse foco, gente, já é uma pessoa a mais para te cobrar de manhã, para te regular, te ajudar a conquistar. Então, essa é a primeira coisa é compartilhar, por isso que a gente pede muito assim. É muito bom quando uma pessoa consegue evoluir nesse sentido, mas ela arrasta quem está junto com ela. Porque essa pessoa deixa de ser uma âncora e passa a ser, né, um impulso, né? Então, pô, você tem um projeto de vida com pessoas, né, pessoas que compensam ser compartilhado, compartilha isso. E eu te digo mais. Se você tiver dúvida se vale a pena compartilhar com outro, pensa bem, né? Se vale a pena estar onde você está. Né? Exatamente. Vamos só ver aqui rapidinho, tem pra gente, né, pra ela não. tá. Parabéns os dois pela live, são É fantásticos. o Verde, exatamente, Verde, desculpa. Verde. O Verde, bacana, meu amigo. Parabéns também. Minha irmã tá aqui, que bom. Tem mais alguém que entrou aqui. A Tati, a Ana Cláudia, minha amiga também. Ô, gente, que bacana. Que bom ela só tem amigo, nunca vi isso, verdade? O meu cunhado tá aqui também. Gente, que bacana. Minha prima. Deixa eu ver mais quem. Nayara, a psicóloga Tárcia. Tárcia, nós vamos fazer uma live junto, hein, Tárcia? Meu tio também, meu tio tá aqui. Deixa eu ver mais quem. Psicóloga, Marilac. Bacana, gente, muito bacana. Não tô vendo todo mundo. Então, olha só. O outro hábito de pessoa altamente esse é qual? eficaz. O número dele? Esse é qual? A gente falou do quarto hábito, né? Agora a gente vai para o quinto hábito da pessoa altamente eficaz. Ele fala o seguinte, gente, isso aqui é muito bacana, isso eu aprendi na época da faculdade, né? Que é a questão da escuta. Então, assim, a pessoa, para realmente ela ser altamente eficaz e ter um bom desempenho nas suas funções, uma das primeiras características que ela tem que despertar, que ela tem que estimular, é a questão da escuta e da compreensão da demanda. Então, assim, isso parece que é tão tranquilo, assim, por exemplo, para quem é vendedor, para quem tem relação, né, de comércio, a escuta do outro, gente, porque como você vai querer ser eficaz, você vai querer ter um bom desempenho nas suas funções, se você realmente não souber qual que é a demanda do outro, né? Então, assim, isso aí é a hora que a gente consegue estabelecer uma relação bem horizontal com as pessoas que estão à nossa volta, né? Sejam colegas de trabalho, sejam usuários, sejam familiares, sejam profissionais já de alto nível, né? Então, assim, é bacana a gente ter uma relação bem horizontal, de escuta, de acolhimento, de compreender qual que é a demanda do outro. Então, a gente fala que para a gente desenvolver um trabalho altamente eficaz, a gente tem que entender qual que é a dor do outro, né? Você sabe disso para os seus alunos, né, Gui? Gente, parece uma coisa incrível, mas é muito comum eu receber atletas que têm altíssimo rendimento técnico. Então, ele já treina 10 horas por dia, já tem um patrocínio muito bom, e tecnicamente ele é muito bom. Mas quando você fala da questão psicológica dele, né, o desempenho, metas, foco, alto rendimento dentro da quadra, ele pode pecar, né, e trava. Algumas vezes ele chega a travar mesmo. Porque é estressante ser atleta, né? Profissional é estressante. Aí, sinceramente, a coisa que eu mais faço, né, na primeira sessão é perguntar, é cutucar, é realmente escutar. E eu falo para eles, pode ser um pequeno detalhe, pode ser um dia que você ouviu há 10 anos atrás a sua tia te chamar de incompetente. Então, um exemplo bem banal aqui. E pode ser isso que eu tenho que corrigir, que está há 10 anos te incomodando e você não sabe. Então, na verdade, o que a gente faz é muito exigir. Muitas vezes a solução para o problema já vem. E é só você ouvir. E essa pessoa, muitas vezes, ela não tem nem para quem falar. Né? Ou se ela falar para você, minha tia me chamou de, sei lá, incompetente. Talvez uma pessoa que não tem preparação para isso vai chamar assim, isso é bobo, isso é bobeira sua. Não. Pode ser aí que está o segredo. Então, assim, tanto é que eu exijo conversar com os atletas, tanto o webcam, eu gosto de ver o rosto deles, a feição que eles fazem quando falam as palavras, porque isso tem muito significado para mim. Então, eu trabalho, né, de 0 a 10. 6 sou eu que faço. Os outros 4, eles que me dão de resposta. Entendi. Eu só mostro para eles que eles significam. Através da escuta. Isso, né, a escuta, assim, sem ela não há processo, sem ela não há evolução. Né? E isso parece engraçado, mas cada dia mais a gente recebe mais, por exemplo, empresários
para treinar com a gente. Ah, mas ele não é atleta. E daí? Ele quer ter esse ritmo de atleta para a empresa. Porque é totalmente possível também esse alto rendimento, né? E a mesma questão. Se eu não ouvi-lo, a chance de resolver isso é quase zero. Oi, gente, estou pensando aqui agora, eu acho que eu vou contratar o Gui para ser meu personal, né? Porque nessa parte aí porque também, gente, é uma coisa que é bacana, eu falo que a gente tem que ser muito coerente com as coisas que a gente fala e com as coisas que a gente vive. Então, assim, a gente estava em reunião aqui antes, eu estava falando com o Gui, que eu estou num momento muito de foco na minha vida profissional, né? E com os meus filhos. E assim, e uma outra parte, às vezes, a gente deixa um pouco de lado, né? Que é a atividade física e tal, mas isso é bacana a gente pensar que em algum determinado momento da vida tem que estar desequilibrado para depois equilibrar. Então, assim, eu não estou me cobrando muito nesse sentido, porque para a gente ter, semana passada nós falamos dos 11 pilares para uma vida extraordinária, né? Que são vários pilares. Então, assim, para a gente ter equilíbrio nesses vários pilares, em algum momento, às vezes, você vai ter que priorizar um, para aquele se equilibrar, e aí os outros vão se encaixando aos poucos. Então, assim, o negócio é começar. Comece de algum pilar, de algum objetivo, de algum propósito, e aí, aos poucos, as coisas vão se encaixando. Então, essa parte do alto desempenho, por exemplo, né, na atividade física, é uma coisa que eu vou buscar ainda, mas a experiência que eu já estou tendo no resultado profissional já me leva a crer o quê? Que se eu acertei uma vez, eu posso acertar outras vezes. Claro. Né? Só contar uma coisinha. Sim. A Ana falou, não está nas prioridades dela hoje, por exemplo, essa parte do físico que você falou, atividade física. Gente, isso é um problema? Não. O que não dá é a Ellen saber que não é um pilar dela e ficar sofrendo por isso. Sim. E isso que a gente não pode admitir. A gente tem que ser claro. Se você quer resolver um problema, não é que seja qualquer que seja o pilar, gente, invista nele. Aí sim eu concordo que você pode reclamar um pouco. Agora não é prioridade. Eu quero estudar hoje, eu quero trabalhar, eu quero abrir uma empresa, eu quero trocar de carro. Então eu vou trabalhar 40 horas por dia, né? Se tivesse como. Gente, esse é seu objetivo. Só tenha clareza nisso. Quando chegar a hora, você troca o seu pilar. Quer ver um exemplo? Estou solteiro. Ótimo. Não é um pilar meu estar casado hoje. Então não tem que reclamar. Então, porra, o dia que for a prioridade minha, eu paro de trabalhar 20 horas por dia, eu paro de viajar, eu paro de gastar dinheiro em, sei lá, coisas que só faz. Só organizar, tenha consciência do que você realmente quer para o que você reclama. Pô, você não precisa reclamar, se não é sua prioridade mesmo. Acho que primeiro é também a questão do autoconhecimento, né? Isso, então, se conhecer e saber o que quer e tal. Acho que é por isso que eu tô meio confusa, né? Vida profissional. Trabalha 40 horas por dia. Vida pessoal, meio assim, né? Meio conturbada. Mas tudo bem. Viu como é que ela cortou? Vocês viram como é que ela cortou? Não? Entrego mesmo. Né, Gui? Tá certo. E aí, olha só. Então, o hábito, então, né, que são os mini hábitos. A outra questão, né, que é a questão do escutar e do compreender. Então, assim, realmente identificar a demanda do outro, porque né, a gente trabalha pra gente, mas é pelo outro também, claro. né? A gente trabalha é uma sociedade, na verdade, né? Então, a gente trabalha pelo outro também. Então, identificar essa dor. A outra questão que ele fala, gente, que o outro aspecto, o sexto aspecto, né, de características de pessoas altamente eficientes, é a questão de criar sinergia com as pessoas. Então, é importante, assim, você criar esse vínculo com as pessoas, né? Então, assim, se você trabalha, até quem trabalha sozinho tem que ter vínculo com as pessoas, né? Porque às vezes, online, mesmo que for online, né? Porque para a gente que trabalha no coletivo é muito mais fácil pensar nisso, né? Ou quem trabalha no escritório, no consultório, é muito mais fácil pensar assim no coletivo. Mas até para quem está lá, né, trabalhando individualmente, ela tem que criar sinergia com outras pessoas, né? Então, assim, antigamente tinha muito essa diferenciação assim entre profissional e pessoal. Né? Hoje em dia, gente, não é que não tem isso, mas hoje em dia os resultados dos trabalhos, né, eles são muito mais evidentes, muito mais produtivos realmente, se as pessoas elas são articuladas também, não digo emocionalmente, né, Gui, como que eu posso dizer o termo? Se elas têm essa identidade também, não só profissional, mas uma identidade pessoal também.
né? Então, assim, buscar essa identidade com as pessoas que estão à sua volta, né, em volta do seu trabalho, essa sinergia. Então, ele fala que o sexto ato das pessoas altamente eficazes são aquelas que criam sinergia com o outro e, a partir daí, o trabalho se desenvolve. Exatamente, né? Sinergia, uma maneira básica, a maneira popular de falar sinergia é falar a mesma língua, basicamente. Então, assim, se você está num grupo em que você não tem sinergia, que vocês não têm os mesmos objetivos, que vocês não falam a mesma língua, vou falar para você, é como se cada um puxasse para um lado. Né? Numa empresa, se a empresa não mantém sinergia entre os colaboradores, a gente pode saber, meus times, pronto, os atletas. Se eles não têm sinergia, se eles não falam a mesma língua, se eu não trabalho para o bem do outro, né, um time de futebol, se eu não tenho a bola saindo lá da defesa, do ataque, de um por um, isso, quando você vê que a bola sai demais de um time, o time está com pouca posse de bola, é porque não tem sinergia de jogadores. Então, assim, a sinergia é aquele poder da massa, né? Você somando energia com os demais, você cresce muito mais rápido. Exatamente. Né? Infelizmente, tem casais que não dão muito certo, por quê? Tem sinergias muito diferentes. Um quer crescer profissionalmente, o outro quer crescer pessoalmente, que seja. Gente, por um tempo dá certo, mas chega uma hora que tem que decidir. 25 anos depois acaba. Tô brincando. Gente, não, mas aqui, é fato, né? Sejamos honestos. Quando falta essa energia, ou você policia e alguém abre a mão um pouco e puxa com a sinergia do outro, ou então você duas pessoas que não. Dois estranhos na mesma cama. Sim. A gente tá numa live bem psicológica hoje, né? Bem no sentido de relacionamento hoje, né? Pois é. E teve alguma pessoa que comentou aqui. Perdi, gente. Gente, comenta de novo, por favor. Comentou aqui, mas perdi. Ela é Mulher Maravilha. É isso que eu ia falar. A Fátima, minha amiga, falou que eu sou Mulher Maravilha. Não sou não. Mas eu tento fazer as coisas bacanas, mas nem sempre dá. Ela é 10, mas eu tenho. Social, ela é 10 assistente social. Tá. Quem é que falou aí? O nome é assistente social. Mentira, assistente social. Isso. Mentira, não dá pra ver a foto. A Bia também entrou, Karina, minha amiga, entrou, um monte de gente entrou aí. Então vamos lá. Tá bom. E aí, gente, então nós falamos de 6, só retomar aqui, tá? Nós falamos de 6 aspectos, né, das pessoas altamente eficazes, e agora o último aspecto que a gente vai falar aqui é um que é muito bacana, que muitos de nós, às vezes, não ficam atentos para esse aspecto, que a gente fala que é o quê? Afiar o machado. O que é afiar o machado, gente? Vamos lá. Se você tem que alcançar um objetivo, que é, sei lá, né? Como é que chama? Parte uma árvore? Como é que chama ele? Podar. Serrar, desculpa. Serrar uma árvore, né? Então, se você tem um objetivo grande de serrar uma árvore, o que acontece? Aí você vai lá e fica, né? Você fica tentando serrar aquela árvore lá. Só que, às vezes, a pessoa ela não para poder afiar o machado. O que significa esse afiar o machado? É o que a gente está fazendo aqui agora. Se aperfeiçoar, se qualificar, estudar mais, investir mais tempo, mais conhecimento naquilo que você quer fazer. Para nós da área do serviço social, é uma coisa que é muito importante a gente ficar atento, das outras áreas profissionais também, quando a gente quer muito executar uma ação sem planejar. Porque nossa profissão ela é muito cobrada a oferecer ações, né, atividades. E aí você tem que pensar, gente, mas para essa atividade ser eficaz, eu tenho que primeiro planejar. O mínimo que eu tenho que ter é um tempo para fazer o planejamento para as coisas darem certo. Então, o afiar o machado que o autor fala é isso, é você ter o seu tempo para poder se qualificar, para você melhorar cada vez mais. Então, assim, seja fazer um curso novo, um curso de línguas, seja ler um livro diferente, seja participar de uma live, seja ler um artigo, uma capacitação, um curso fora, um seminário, não sei, né? A verdade é que não dá para a gente chegar num objetivo que a gente espera, que às vezes é um objetivo mais alto mesmo, né? Como podar a árvore lá, como cortar a árvore lá, se a gente não afiar o machado. Então, afiar o machado é isso, ter condições de que a ação fique mais fácil.
como que a ação vai ficar mais fácil? Se você tiver mais qualificado, né? Exatamente. Então, assim, se você tem mais qualificação, com certeza aquela ação vai ser mais fácil de ser desenvolvida. Esse que é o afiar o machado que o autor Por fala. favor, acho que alguém me perguntou aqui, ó. Isso é assistência social. É sobre algum livro que estão comentando? Não é esse livro, Sim, favor, sim. repete pra gente. O livro é Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, do Stephen Covey. Isso. Ele Essa sinergia, quer falar ao mesmo tempo. o nome do autor é Stephen Covey, e ele é um livro de capa vermelha, está lá, 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. É um livro muito bacana, tá? No caso, quando eu trabalho com meus atletas, na verdade, afiar o machado é treinar. Gente, uma coisa que é fato. Dificilmente eu vou ter seja um atleta, ou seja, um atleta, de modo geral, que consegue fazer algo em campo, algo na competição, sem ter treinado antes. E, sinceramente, o que você não faz no treino, você não faz em campo, você não faz na vida real. Então, o que você não ensaia, para você fazer na vida real, você realmente fazer, acontecer, é algo muito mais difícil. Né? Porque quando você ensaia, quando você amola o machado, afia o machado, você já prepara barreiras, empecilhos, problemas, previsão. Você consegue prever, até tal dia tem que dar tal resultado, até tal dia tal resultado. Isso tudo é amolar o machado. Isso. E quando você já entra com o machado amolado, afiado, você arranca a árvore, você destaca, arranca, extrai a árvore muito mais rápido. Exatamente. Ou seja, você consegue executar o plano muito mais rápido. Isso é fato pra gente. Só pra... Tem chegou mais uma perguntinha aqui. Vamos ver aqui. Não chegou lá primeiro. Como eu faço... Ixi, vou ter que ler lá. Vamos ao desafio da leitura. Como eu faço para ficar tranquila se gostaria de desenvolver mais de 2 atividades se ambas demandam tempo? Então, ambas demandam tempo e você gosta de desenvolver as duas. Como é que você vai ficar mais tranquila? Pode falar? Pode, vontade. Assim, gente, um outro livro que eu li e que eu já vou indicar e a gente pode fazer uma live sobre ele, o livro se chama A Única Coisa. Esse livro, assim, foi transformador para mim. O que esse livro fala para ela? Eu não vi quem perguntou, tá, gente? Porque eu não tô enxergando nada. Ferreira Reis Prats. A Karina, minha amiga. Karina, então, assim, eu acho que é bacana. Esse livro, ele dá a única coisa, ele fala o seguinte: quando você foca 20%, uma atenção focada 20% em alguma coisa, o seu resultado é de 80%. Então, o que acontece? Normalmente a gente é multitarefa, né? Polivalente e tal. Isso não é bacana, né? Então, assim, para quem me conhece já sabe que eu trabalhei com Mary Kay, com Sami Joy, com assistente social, com curso e tal. Hoje, quem percebe, vê que eu faço muita coisa, mas é tudo na mesma linha da questão do serviço social e do serviço social do coach, né? Paralelo aí. Serviço social do coach, mas nessa linha do desenvolvimento pessoal, né? Profissional e pessoal. Então, o que acontece, Karina? Eu acho que é bacana, primeiro, começar a identificar, né? Uma única coisa, para você focar bastante nela, e necessariamente a gente tem que abrir mão sim, de uma coisa. Né? Quando a gente escolhe uma coisa, a gente realmente abre mão de outra. Isso aí é na vida para tudo, né, Gui? Então, assim, se você gosta das duas coisas, põe na balança o que você mais gosta, é difícil, né, que você já falou. Então, assim, qual que é o resultado que você vai ter com um, qual que é o resultado que você vai ter com o outro, o que você vai estar perdendo ao abrir mão da outra coisa, né? E aí, realmente, eu te falo, você vai ter mais efetividade quando realmente você escolher uma única coisa. Porque quando a gente fica pipocando, fazendo muita coisa, o resultado custa vir. Vem, mas custa vir, né? Então, esse livro é um livro que fica a dica também. É um livro de capa vermelha também, inclusive, chama A Única Coisa. E esse livro me ensinou muito. A importância do foco, a importância de priorizar, né, realmente alguma coisa. E lembrando aqui ainda dessa questão do afiar o machado, ele fala o seguinte no livro, né? Que ficar só cortando aquela árvore, mas se você não afiar o machado, o que você vai perder? Você vai perder em eficácia, né? Em eficácia e eficiência. Por quê? Você vai ficar tentando cortar e cada vez mais é a mesma coisa quando a gente vai cortar alguma coisa em casa que a faca não está molada. Você fica lá tentando, você gasta energia. Exatamente, você gasta energia, tempo, perde tempo e não consegue o resultado. Então, assim, para e afia o machado.
estudar, aprofundar teoricamente, conceitualmente, dedicar energia naquilo que as coisas... Tudo que a gente foca expande. Desculpa, Gui. Em época de coronavírus eu desculpa. Então, tudo que a gente foca expande. Isso é uma coisa que eu aprendi também recentemente, né, nos cursos de coaching, e é uma coisa que realmente dá resultado. Tudo que foca a gente expande, tá? Pois é, ela respondeu pra gente. Pois é, sempre fui multitarefa. Você já havia falado desse livro. Vou ler, obrigado. E repete o livro, por favor. Chama A Única Coisa. O último que a gente citou é A Única Coisa. Esqueci o nome do autor agora. Gente, é só pensar. Ellen, me fala alguém muito famoso que você goste, qualquer pessoa. Eu tô fã agora do Thiago Nigro, né? Porque é do 1000 ao 1.000.000. O Thiago Nigro é bom em quê? Educação financeira. Beleza. Ele referencia em uma coisa. Exato. Dificilmente vai ter um Thiago Nigro que é bom em mil coisas. Que é bom em música, sei lá, que é bom em compor e bom em trabalhar com dinheiro. Gente, assim, é direito seu. Você pode ser multifacetário, não tem problema nenhum. Você vai desenvolver menos. É como se nada andasse muito, porque tudo anda pouquinho. Então, como tudo anda pouquinho, você não vê isso claramente. E você acaba ficando frustrado. Agora, quando você foca numa coisa só, a sua energia canaliza para uma coisa só. Aí você vê resultados mais rápidos. Essa que é a grande questão. É fácil. Você não que é fácil, não, né? Largar as coisas não é fácil. Pensa no futuro. Coloca cada coisa que você está fazendo aí, coloca daqui a 5 anos. E vê onde vai estar. Aí depois você escolhe aonde você quer estar daqui a 5 anos. Né? Opção A, B, C ou D. Em todas, aí eu quero ser o melhor cantor do Brasil e ser o melhor jogador de futebol do Brasil. Eu lamento. Ronaldinho tá aí pra falar isso, né? Ronaldinho começou a cantar. Não deu certo. Tá preso. Sacanagem. Então, realmente, eu tive esse aprendizado nesses 20 anos de profissão. Se eu tivesse, né, focado no empreendedorismo na área do serviço social, eu já tinha alcançado os meus objetivos profissionais e materiais mesmo, né? Mas eu estava multitarefa, né? E isso aí realmente me prejudicou. Mas que bom que eu acordei, né? E a gente... Nunca é tarde. Isso, né? Nunca é tarde. Mas sempre foi assim. Sempre foi. Ontem, hoje é quinta, amanhã é sexta-feira, outro dia, eu posso começar um outro modo de vida. Exatamente. E outra coisa também, né, gente, que eu acho que é bacana a gente lembrar, a importância. Nós falamos disso semana passada na live com o Felipe Figueira, né? A Fátima, minha amiga, também tá aí. Fátima, nós vamos fazer uma live juntos também. Nós falamos disso semana passada. A questão do... Foi, conta pra mim. Também não sei não. Esqueci. Então, o que acontece, gente? Na verdade, tem um outro autor aqui, né, Gui, que eu queria trazer também, que é o Francis Galton, que ele vai falar o seguinte: 3 aspectos da origem do alto desempenho. Então, o primeiro aspecto que ele fala, que tem que estar bem afiadinho, aptidão. Então, assim, para você ter alto desempenho em alguma coisa, você tem que ter aptidão, né, gente? Então, assim, descobrir em que você é bom, né, Gui? Então, assim, descobre o que você é bom, senta lá, avalia sua performance nas várias áreas da vida, e aí você vai focar naquilo, né? Então, assim, descubra qual que é a sua aptidão, né? Qual a aptidão que você tem na vida. É uma das origens também do alto desempenho. A outra coisa é o seguinte: não adianta você ter aptidão para uma coisa e não praticar, né? Então, assim, você tem aptidão, você tem um talento lá e tal, mas você não pratica. Então, ele fala o quê? A segunda característica é o empenho. Então, assim, descubra a aptidão que você tem, descubra a sua característica, descubra o seu potencial e se empenhe nele, empenhe realmente nele, né? Ele fala, inclusive, o seguinte, que muitas vezes o esforço, ele vence o talento. Porque o que acontece? O que acontece? Às vezes tem uma pessoa muito talentosa, mas ela é preguiçosa. E aí ela não vai ter resultado. Porque por mais talentosa que ela seja, se ela for preguiçosa, o trem não vai, né? Agora, se tem uma pessoa que às vezes o talento ainda não está muito apurado, né? Que ela está ainda descobrindo aquele talento, mas ela é muito esforçada, né? Ela é muito dedicada naquilo, com certeza o esforço dela vai vencer o talento, né? Então, assim, primeira coisa, então, aptidão, descobrir, então, qual que é seu potencial, o que você gosta de fazer, né? O que você faz bem. Eu acho que essa questão do propósito, eu tenho até um vídeo
no YouTube que fala sobre propósito. É uma aula grande, tem 30 minutos, mas é muito bacana. Eu falo tudo sobre propósito lá naquela aula, tá? Então, assim, descobrindo aptidão, descobrindo seu propósito, empenho é uma coisa que vai te levar no outro patamar. E outra coisa, a capacidade de trabalho árduo. Gente, nada cai do céu, né? Como diz, não tem almoço de graça. Não cai do céu, assim, cair do céu, não cai do céu. A não ser que você esteja com uma energia muito positiva, né? Mas assim, a capacidade de trabalho árduo. Então, assim, se a gente for ver o histórico, né, dos profissionais de sucesso, seja na área do esporte, seja todas as áreas, empresários, atletas, né, profissionais, acadêmicos, todas as pessoas que têm resultado, não foi de uma hora para outra, né? Então, assim, quando você vai ler a biografia das pessoas, né, você vê, às vezes ele vai acumulando aquele conhecimento ao longo do tempo, e é com muito erro, em cima de muito erro, né, Gui? Então, assim, por exemplo, hoje a gente está na nossa terceira live, né? Nós fizemos a primeira com o psicólogo Verde, que está aqui, a segunda com o Felipe Figueira, a terceira hoje. A gente vai melhorando cada vez mais, né? Porque é um aprendizado mesmo que a gente vai estar tendo. Então, a outra característica que ele fala é essa capacidade, então, de desenvolver trabalho árduo mesmo, né? Então, assim, isso vai te levar também a ter um bom desempenho. Sabe uma comparação que eu adoro fazer? Porque, pelo menos, a minha vida mostrou muito isso. Para quem tem contato ainda com colegas de ensino médio, obviamente, toda sala tinha aquela pessoa super inteligente. Todo mundo pensava assim, nossa, esse quando crescer vai ser o pica das galáxias, né? Vai ser diretor de empresa, vai ser o que for. Não estamos criticando ninguém, é só a verdade, tá? É o meu ponto de vista. E você pega aquele aluno que era maravilhoso, tirava só 95 em matemática, e você vai vê-lo hoje, não que seja uma vida ruim, mas é uma vida muito aquém do que ele poderia ter. Não só financeiramente, mas pessoalmente, financeiramente, socialmente falando. Aí você vê, ele tinha talento, mas o esforço zero. Em contraproposta, você vai lá e vê aquele aluno, aquele colega de classe seu que era 60, 55 com as recuperações. Aí você encontra ele hoje, está lá, abriu a empresa, está casado, tem filho, família, assim. O que ele quis para ele de sucesso. Então é o seguinte, a aptidão é bom, óbvio que é, mas se ela não for trabalhada, se ela não vier acompanhada de um bom trabalho, a chance dela virar um problema é até maior, né? É melhor nem ter, se falar a verdade. Porque senão a pessoa já acha que tem e não faz nada, igual a tartaruga sentada no sofá. Agora, e, sinceramente, eu vou ser honesto, eu tenho pouca aptidão, assim, eu tenho aptidão para algumas coisas. E eu fui desenvolver, pô. Assim, você se vira e desenvolve, e é isso ou nada. Né? Tem hora que é melhor você ser mais humilde, achar que não tem aptidão e se esforçar do que, eu sou rei e tal. Mas aí é porque tem que sair da zona de conforto, né? Esse é o problema, que muitos de nós temos resistência, né? Igual eu estava falando da atividade física, ainda estou na zona de conforto. Mas a gente realmente tem que sair da zona de conforto. Esse autor, gente, o Francis Galton, ele vem falando, então, né, dessas questões da aptidão, do empenho e da capacidade de trabalho árduo. Lembrei de falar. Camila Prada, minha amiga querida, está aí em outro país, está aí também. Deixa eu ver mais quem. Ixi, acho que zerou. Agora zerou aqui. Mas eu vi. Não, zerou. Meu tio Irlan também estava aí, Camila Prada, um monte de gente. Esse autor, ele fala o seguinte também. Aí ele traz algumas. A gente já está terminando aqui quase, né? Uns 13 minutos. Tá, deixa eu falar rapidinho, tem 13 minutos ainda, mas eu acho que é interessante colocar. Que aí é mais para vocês pensarem, tá? Então, esse autor, o Francis Galton, ele vai fazer o seguinte. Ele falou da origem do alto desempenho, aptidão, empenho e capacidade de árdua de trabalho. E ele vem falando o seguinte também. Ele faz a gente refletir com relação a algumas perguntas que nos fazem identificar se a gente realmente está indo no caminho certo ou não. Uma das primeiras perguntas que ele faz é o seguinte. Quando você tem novas ideias e novos projetos, essas novas ideias e novos projetos te distraem dos projetos anteriores, né? Então, assim, o que acontece? É importante a gente ter planejamento, ter meta, né? A gente pode até fazer uma aula um dia depois sobre meta, né, Gui? Então, assim, planejamento, meta é importante? E a gente sabe que é importante também fazer o planejamento contínuo, porque, por exemplo, quem planejou 2020, no final do ano fez um planejamento para 2020, tá vendo? Teve que rever todo o planejamento, todo mundo teve que rever o planejamento, pela uma situação externa, né? Uma situação de saúde, uma situação de saúde pública, uma situação política, então a gente teve que rever nosso planejamento todo.
Mas então, o que acontece? É importante a gente ter clareza, né? Novos projetos o tempo todo, eles te tiram o foco dos projetos anteriores, né? Então, no alto desempenho, a gente tem que ter consistência, né? Então, você tem que ser não insistente com uma coisa, mas você tem que ser persistente. Então, assim, persistir naquilo se você acha que aquilo realmente faz sentido, né? Então, é encontrar o sentido e persistir naquilo. Aí ele faz essa pergunta, então. Novos projetos, então, te afastam dos seus projetos anteriores? Então, gente, tem hora que é a hora de falar não, né, Gui? Claro. Então, não dá para falar sim o tempo todo para todos os projetos que nos interessam, porque né, a vida é tão dinâmica e tem tanta novidade que A gente quer abraçar, a gente na quer verdade, né? tudo, né? A Falar gente não quer para fazer dinheiro é tudo, muito né? difícil, viu, Admito? Falar não para dinheiro é muito difícil. Então, assim, às vezes a gente quer tudo, né? A gente fala, nossa, tem 1000 possibilidades. Quando você tem muitas possibilidades, a gente fica até difícil de você fazer a sua escolha, né? Então, assim, tenha em mente o que você quer. Na verdade, se você souber o que você quer, você vai descartar logo o que você não quer, né? Isso eu tenho que aprender. Isso ué. É assim mesmo. E aí a outra pergunta que ele coloca aqui é o seguinte, quando eu tenho um obstáculo, né? Esses obstáculos, eles me desestimulam ou eu não desisto com facilidade? Então, isso é muito bacana a gente pensar, gente. A mãe do Gui tá ligando para ele. Uma hora dessa. Meu pai também já me ligou ali no meu celular, já tocou meu pai. Então, a pergunta que ele faz é o seguinte, para a gente refletir. Quando a gente tem um obstáculo, esse obstáculo vai desestimular a gente ou eu não desisto? Porque o obstáculo vai ter, gente, né? Então, assim, se você pensar, né? Completei 22 anos de atuação profissional. Estou super feliz, super satisfeita mesmo com o meu trabalho, quero aprimorar ainda mais e tudo, mas foi fácil? Não. Quem lembra de mim quando cheguei aqui em Belo Horizonte há 20 anos atrás, que sofrimento que foi largar a família, largar todo mundo para poder vir aqui e construir uma vida pessoal e profissional, né? Então, assim, não foi fácil, mas eu estou feliz com o resultado que eu estou tendo. Então, assim, quando a gente tem um obstáculo, esse obstáculo vai te impulsionar ou vai te realmente desanimar? Tá? É uma pergunta que o autor faz a gente refletir. A outra pergunta, né? Você define um objetivo, logo em seguida você muda para outro objetivo, né, gente? Então, assim, a natureza não dá salto, né? Tem tudo um processo. Então, assim, a gente tem que ter muita clareza das coisas que a gente quer, porque, assim, tudo tem o tempo certo. Então, tem, assim, tem as metas que você vai cumprir a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo, tudo tem tempo para acontecer, né? Então, nada dá salto, a natureza não dá salto. Então, é uma pergunta que ele faz. Você fica trocando de objetivo? Karina, então tá, se você quiser responder aí. Karina teve uma época que estava com dificuldade de definir, né, Karina? Essa questão da vida profissional, da cidade onde mora. Eu também passei por isso, né? Fui para Brasília, Belo Horizonte, Juiz de Fora. Então, assim, pensa nisso, nesse aspecto, né? Muda muito os seus objetivos ou você consegue focar em alguma coisa, definir seu propósito, focar naquilo? Tá? É uma pergunta também que o autor nos faz. Isso é um detalhe importante. Lembrando, não é errar trocar de objetivo. Troque 50 mil vezes assim. Mas com troca. Mas fale para si próprio. Eu estou trocando o objetivo por causa disso. O que não dá, eu não admito mesmo, é que. Eu não, quem fala assim. O que não dá para admitir é que você não troca o objetivo e não faça. Pô, aí é duas energias que não batem, não tem como. Agora, eu quero trocar de objetivo, troque, fale para si próprio, mude suas ações, mude suas metas e pronto. Faça isso conscientemente. A Tati, minha amiga também, que foi estagiária, hoje eu tô ficando velha, né? Foi uma estagiária lá no Senga há 20 anos, mas é minha amiga. Tá aí também, a Tati tá aí. E o pessoal, que bonitinho, gente, agradecendo aqui da live, já dando os parabéns, nem acabou ainda não, peraí. Gente, credo. O pessoal já tá querendo ir pro Bruno Marrone. Não vai ter show do Bruno Marrone. O pessoal já tá querendo ir pro Bruno Marrone. E aí, mais algumas perguntinhas, tá? Pra gente encerrar aqui. Ele fala, se eu sou você tem que avaliar, eu sou um trabalhador esforçado? Então, assim, gente,
Vocês já viram aquele profissional que faz o básico, que faz o que foi pedido? A frase é, eu sou pago para isso, não faço mais nada. A frase é essa. Qualquer pessoa que faz só o que para que ele é pago, não vai alcançar objetivo nenhum. A gente sempre tem que fazer muito mais do que é solicitado. Isso não é ser puxado de saco. É trabalhar direito, é diferente. Não, porque a questão não é o outro, a questão é você. Né? Assim, porque... Ela domina. Não, porque assim, você não tem que pensar na instituição, no patrão, no chefe. Eu adoro meu chefe, mas não estou fazendo por ele, não. Né? Eu adoro Marcelo, não tá aí não, mas eu adoro ele. Mas não é por ele, né? Eu estou fazendo pelo usuário e pelo meu trabalho. Lógico que eu tenho erro, gente, eu erro, tá? Fica parecendo que eu sou perfeita, não sou. Silene, minha amiga assistente social, tá aí também. Mária, minha amiga. Tatiana, né? Ninguém é perfeito, não. Mas a gente tenta fazer o melhor realmente, tá? Então, não é pelo outro, é pela gente mesmo, né? Tem pergunta aí? Aqui, ó, mudei várias vezes de objetivos e hoje estou em busca. É muito difícil essa descoberta. Sim, não é fácil, não. Karina, é difícil essa descoberta. Eu já contei isso, Fátima sabe dessa minha história. Eu consegui focar mais, assim, né? Tanto na minha vida, do que eu quero para minha vida pessoal, para minha vida profissional, quando eu parei para realmente no encontro comigo mesmo. Né? Eu conto isso, que foi há 2 anos atrás, que eu fiz cirurgia na mão, eu fiquei de licença médica, parei para refletir na vida. Então, assim, a gente, agora que você está, né, nesse tempo de avaliar, realmente a gente tem que parar e dar uma avaliada para tentar descobrir. Né? E é realmente uma descoberta, não é fácil, mas é possível. Sabe como que eu faria isso? Eu faria isso. Primeira coisa, elimina o que não é seu objetivo. Sim. Lista aí. Falei assim, isso eu sei que não é. Automaticamente o seu cérebro vai começar a sobrar algumas coisas. Ninguém, você lembrou de uma coisa aqui. Tem uma... não, eu vou te interromper, mas depois você volta. Eu tenho um instrumento que eu vou aplicar com a Karina, então, chama do coach. É o leque das possibilidades. É muito bacana. Você lista uma série de possibilidades e depois vai eliminando. Isso tudo você não quer. Aí sobrou algumas coisas. Aí vem a parte legal. Pensa do que sobrou, o que você faria o resto da vida e faria até mesmo sem ganhar dinheiro, se fosse preciso. Quando você começar a identificar essas coisas, na verdade, as coisas que sobrarem, que são possibilidades, pense em qual delas está mais alinhado com a sua prioridade. Não é? A partir daí, você elenca com 5 e testa. Gente, melhor maneira. Nada resiste ao campo de provas. Testa. A dúvida se enriquece com 5. O quê? Em jogo, né? Esqueci o nome. Que Thiago Negro sempre fala. Mandou kkk pra gente. Kkk é xingar, é ofender. Eu quero o quê? O que ela quer? Eu quero. Sei lá. Parar é preciso, eu quero. Ô, Karina, o que você falou que você quer aí, minha filha? O que você quer, Karina? Não tô sabendo, não. Aqui tem álcool gel, tem água. Aqui, a Silene, que bonitinha, falou aqui que tá aprendendo muito com a gente. Bacana demais, gente. Olha só, só pra gente encerrar as perguntas aqui, então. Isso, bacana, viu? A Fátima tá dando uma dica aqui, ouvir o coração. Eu não lembro agora qual livro que eu li, que a gente normalmente tenta ser muito racional com as coisas, né? E isso eu já aprendi, gente. Os maiores resultados que eu tenho nas coisas da minha vida foi quando eu escolhi com a emoção. Aqui é a sessão de coach aí. O que ela quer? Karina Ferreira. A Karina quer sessão de coach? Bacana, velho. Vambora. E aí, gente, deixa eu então terminar as outras frases aqui, só pra gente encerrar. Tá acabando já o tempo, né? 2 minutos. Falta 2 minutos? Será que vai e volta ou não, né? Não, a gente pode encerrar essa agora e começar outra. Vamos lá, então? Vocês topam? Adeus, Bruno Marrone. Ganhamos, Bruno Marrone. Karina, alguém aí topa? Só pra gente encerrar. Só pra gente encerrar, tipo, 10 minutinhos. São mais 2 horas. Mas uns 10 minutinhos, sabe? Rapidão, vamos lá, vamos encerrar. Vamos lá? Dá ok aí, se vai voltar. Sim. Manda um ok, mesmo dedo, assim, ó. Se a gente ganhar um dedo positivo, a gente cancela essa e volta outra. Manda um ok só pra ver se quer que a gente continue mais uns 10 minutos. Mas manda, mesmo se não quiser, tá, gente? Manda. Ninguém respondeu. Bacana da Ellen que ela ajuda a todos. Que bonitinho. Ó, tá vendo? Ninguém quer que a gente... Eu topo, temos um top. Então 2 top. Então topamos. Eu vou cair aqui e a gente... 3, 4, beleza. A gente vai voltar agora, nesse Bruno Marrone, perder. Canta sertanejo aqui daqui a pouco. Ó. Ele continua, né? Aqui acho que não encerra. Se encerrar, a gente volta. Silene. Nossa, e aí a Tininha toda. Nossa, muito bom. Compartilhar aqui. Ninguém ficou bom.
Ótimo. Tem coisas mais. Não vou ficar chamando as pessoas, não. Vou ficar com você. Estamos, gente, pode entrar. Ah, quase, realmente demora um segundinho se as pessoas entrarem de novo. Isso é normal. Ali tá certo, né? Aqui tá certinho. A gente nem olha pra cá, né? Gente, galera. foi mal isso. Todo mundo xinga a gente aqui, ó. Fala assim, olha pra cá. Faz isso. Pra gente. Ali é do Face, né? Aqui é o Facebook. E depois a gente joga no YouTube, né? Vou jogar isso aqui pro YouTube, os dois pro YouTube. Aí, ó, voltamos. Beleza. Olha lá, ganhamos palminhas, coraçãozinhos. Bonitinho. Deixa eu ver quem tá entrando, é bom que eu vejo. Bacana. Vamos esperar um minutinho aí o pessoal entrar. Fátima. Aqui é depois, né? Tá atrasado. Fátima já tá aí. Quem mais? Só a Fátima que entrou? Não, tem 6 pessoas. Desculpa. Porque tá atualizado, né? Até os dois se comunicarem, vai demorar uns segundinhos. Deixa eu sair daqui desse tá. Aí ele volta mais atualizado. Gente, a Lulu Vinhas entrou aí. Lulu Vinhas é a confraria de vinhos que eu vou. Que gracinha, que bacana. Então, enquanto tá entrando aí de novo, gente, deixa eu só situar aqui rapidinho. Nós falamos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, tá? E, assim, foram diversos hábitos que a gente falou, de ser mais proativo, de criar hábitos diários, de focar no que é mais importante, de fazer sempre o jogo do ganha-ganha, que é todo mundo, as pessoas, os seus parceiros serem beneficiados com os seus projetos, não só uma pessoa. Nós falamos da questão da importância da escuta, de compreender muito a dor do outro para você ter um resultado positivo. Nós falamos de criar sinergia com as pessoas. Nós falamos de afiar o machado, que é o quê? Parar, se qualificar, estudar, aperfeiçoar para você ter um resultado maior lá na frente. Então, esses foram os 7 hábitos que a gente falou das pessoas altamente eficazes. Depois, a gente falou de um outro autor, que é o Francis Galton, que vem falar das origens do alto desempenho. O que nós listamos aqui? Aptidão, então é importante você descobrir qual a sua aptidão, o que você gosta de fazer e realmente se empenhar em fazer aquela atividade e ter a capacidade de trabalho árduo, né? Então, juntando esses 3 aspectos, aptidão, empenho e capacidade de trabalho árduo, a gente tem muita chance de ter um alto desempenho nas nossas atividades, tá? Depois, a gente começou a fazer algumas perguntas para vocês verem se realmente você consegue se posicionar diante dos projetos que você assume, né? Então, assim, quando você cria um projeto novo, quando você descobre uma ideia nova, você se afasta daquele seu projeto anterior, então você perde, abandona, larga para lá, então você realmente perde a questão da continuidade, né? Nós perguntamos também se quando você tem um obstáculo, se aquilo vai te desestimular a criar novas coisas ou você vai realmente não vai desistir, vai manter o seu foco, né? Você fica realmente perdida com vários objetivos e aí não tem foco, não tem produtividade, porque você realmente fica perdido em 1000 coisas. Eu sou um trabalhador realmente esforçado, eu faço para além do que me é solicitado, né? Eu tenho dificuldade de manter o foco, por exemplo, se tem algum projeto, agora essa é a outra pergunta, agora a gente já chegou aqui de novo, beleza, vamos voltar, demos uma atualizada aí, né? Demos uma atualizada e agora a gente vai voltar. Tá, a outra pergunta que o autor vem colocar, né? Eu tenho dificuldade de manter o foco em projetos que exigem de mim mais tempo. Por quê, gente? A gente tem que ter uma noção de que quando a gente tem um projeto, às vezes a gente tem metas que são de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. Então, assim, lógico que a gente tem que trabalhar com a perspectiva de que a gente vai chegar lá, mas para a gente chegar lá, a gente tem que dar o primeiro passo, né? Então, assim, eu tô achando, eu falei, a gente estava em reunião aqui, antes eu estava falando para o Guilherme, que há 3 anos atrás, 2017,
eu tinha reunião com a Flávia Vilela, né? Que eu não sei se ela está aqui, eu acho que não. Com a Flávia Vilela, e nessa reunião eu começava a definir o meu como, o meu porquê, com quem. Então eu comecei a fazer lá meu ciclo do ouro. Então, assim, isso que eu estou fazendo aqui hoje já estava previsto há 3 anos atrás. Gravar vídeos, compartilhar conteúdo. Então, assim, tudo é um processo, não deu salto, não foi hoje que eu comecei a fazer isso, né? Então, assim, mas eu precisei de parar, de planejar, de avaliar, viu, Karina? Karina já está aí, eu acho. Então, assim, é necessário a gente parar. Aí, muita gente ainda também questiona, né? A coach, todo mundo é coach hoje em dia. O coach, gente, realmente fez uma diferença na minha vida. Deixa eu explicar, então, o que é o coach, né? O coach é aquele profissional que vai sentar com você e vai ver onde você está hoje e aonde você quer chegar. Nas várias áreas da sua vida, não só profissional, né? Então, para você chegar do ponto A ao ponto B, tem um processo. E aquele processo você tem que ter estratégias, você tem. Então não tem nada a ver com psicólogo, porque tem gente que fala, né? Ah, o coach está querendo ser psicólogo hoje. Não tem nada a ver o coach com o psicólogo, tá? Então, assim, a não ser a questão da escuta, né? Que tem uma escuta muito apurada do profissional. Mas então, essa questão de você saber de identificar onde você está e onde você quer chegar é o primeiro passo. Né? Então, aí a partir daí você vai criando as suas metas de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. E aí o que acontece? Muitas pessoas então têm dificuldade de manter o foco em algo que vai te demandar tempo demais. Porque pensa assim, nossa, até chegar vai demorar. Até o prédio ficar pronto, né? Até o final do ano, quando você vê o final do ano chegou. Então é aquela coisa que a gente fala, comece. Comece com o que você tem, aonde você está, né, com a condição que você tem hoje. Comece. Depois que começar, meu filho, o negócio vai. Exato, né? E grandes feitos demoram tempo. Uhum. Então, gente, se é uma meta que tem um intervalo muito grande, né, um objetivo a se alcançar é muito grande, automaticamente vai ser um pouco mais demorado. Eu não conheço algo que foi tão rápido e tão realizado, e tão fascinante. Eu falo assim, uma coisa tão grandiosa que nasceu da noite pro dia. Então, por isso que a persistência, que a Aline citou um pouco atrás, foi tão importante. Por quê? Você tem um grande projeto, você tem uma meta de longo prazo, né? O objetivo é muito maior. Gente, o caminho vai ser longo, mas a compensação, no final, o retorno vai ser muito mais longo. Por isso que a persistência é tão importante, né? Não desistir. O começo é mais difícil, gente, obviamente, sai do estágio estático, é muito mais difícil. Né? Todo prédio começou com um tijolo e hoje está com quantos andares, né? Então pensa nisso, né? O começo não é fácil e não é fácil para ninguém, para todo mundo, não é só para você. Basta você não desistir no começo. O segredo é esse, não parar no começo. Exatamente. A Lu está colocando aqui, né, questão de meta, de foco, é exatamente isso, Lu, que a gente está falando aqui, né? A outra pergunta que o autor nos faz refletir, né, para a gente conseguir chegar no alto desempenho. Eu termino tudo que eu começo, né? Isso aí, gente, é muito bacana, porque isso pode nos estimular ou nos desestimular, né? Porque o que acontece? Se você começa um monte de ação e nunca termina, aí você vai se sentir impotente, incapaz, incompetente, e aí realmente sua motivação vai se perdendo. Então, é bacana, por isso que é o papel, por isso que as metas de curto prazo, elas têm um papel muito importante nisso. É a mesma coisa, se eu sugerir para vocês aqui agora um livro tipo O Antifrágil, que é um livro enorme. Por que eu vou sugerir para vocês de cara um livro que é enorme, que é não sei quantas páginas? Não, então a gente vai sugerir um livro mais fino, mais sucinto. Para quê? Você vai ter condição de terminar aquele livro num tempo bacana, vai refletir sobre ele, e aí aquilo vai te dar a sensação assim, nossa, que bom conseguir, né, ler aquele livro, eu consegui incorporar as ideias do livro e tal. Então, uma pergunta é importante, eu consigo terminar tudo que eu começo, né? Eu tenho foco, eu tenho a determinação, eu estou conseguindo fazer isso. E aí você vai avaliar se sua meta está grande demais ou se é a sua preguiça que está grande demais. Pô, em vez de fazer uma meta de perder 10 quilos, faz uma meta de perder 2. Uhum. Pronto, assim você consegue conquistar cada meta de uma vez. Seu cérebro não sabe a diferença de uma meta grande e uma meta pequena. Ele sabe o que é meta. Então, se você cumprir uma meta, pode ser pequena que seja, pode ser não tomar café hoje, por exemplo,
para ele já vai ser uma vitória. Ele vai pegar o hábito e daqui a pouco ele realiza metas de não tomar café durante 2 anos, por exemplo. Né? É um processo, né? Exatamente. A outra pergunta qual livro que a Lu está perguntando, eu citei aqui hoje o livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, citei o livro também A Única Coisa, que é um livro que foi bastante interessante, e esses dois. A Lu colocou lá, preguiça. Exatamente. E aí, gente, a Thelma lá de Juiz de Fora acabou de entrar aqui também, bacana, obrigada, gente. A outra pergunta que o autor coloca é o seguinte: meus interesses mudam de ano para ano? Gente, isso é interessante porque, assim, como a vida é muito dinâmica, realmente, às vezes, a gente tem interesse, a gente desperta interesse para diversas coisas. Só que você tem que entender que para cada interesse que você tem que ter um processo até alcançar, né? Então, assim, não adianta de ano em ano você ficar mudando de interesse, mudando de interesse, mudando de interesse e não conseguir concluir nada. Né? Então, assim, vamos realmente centrar. A gente pode fazer um dia uma live dessa questão da meta, do foco, sim, claro. né? Dos passos mesmo, porque realmente eu consegui avançar porque eu fiz isso. Né? Assim, a gente consegue ter resultados se realmente a gente para e se planeja para aquilo. Então, a gente pode ser um assunto que a gente traga para vocês também, essa questão da meta, do foco, do propósito, tá? A outra pergunta que ele faz é o seguinte: eu sou dedicado e eu nunca desisto, ou toda hora eu tô lá desistindo de alguma coisa? Né? Toda hora. Então, assim, quando a gente desiste muito de uma coisa, pode ser que você não esteja realmente no seu propósito, né? E aí aquilo não te dá motivação de continuar, então você realmente talvez não tenha identificado ainda o seu propósito. Pode ser que realmente é uma característica, é a preguiça mesmo, falta de foco, falta de rotina, de criar hábitos, né? Então, assim, para a gente alcançar, que é o tema aqui hoje, né? Para a gente alcançar um alto desempenho, né? Ter eficácia, eficiência nas ações, a gente realmente não dá para ficar desistindo toda hora, né? Então, assim, a gente tem que ter um propósito, tem que ter muito bem claro onde a gente quer chegar e firmar nele, tá? Deixa eu ver mais a outra pergunta aqui. E a última pergunta que ele coloca, que é muito bacana, eu gosto muito dessa, é o seguinte: eu já superei algum obstáculo na vida? Quando a gente faz essa pergunta, gente, aí você pode ter certeza. Coronavírus? Tô se longe da mão. Vocês viram, né? Eu tirar coronavírus. Não pode. Quando a gente faz essa pergunta, né? Se eu já superei algum obstáculo importante, você pode ter certeza que quando você faz essa pergunta, você se fortalece. Porque não tem ser nenhum na vida que nunca tenha superado algo muito importante, né? Um desafio muito grande, uma situação muito contrária, né, para você e que você superou. Então, assim, quando a gente sabe que a gente dá conta de superar uma coisa que a gente superou uma vez, a gente vai superar outras vezes, tá? Isso aí, Fátima depois vai falar disso pra gente na live, né? Fátima é uma colega querida, amiga querida, eu e ela, Felipe Figueira, nós gravamos acho que uns 20 vídeos sobre pacientes que tiveram câncer, né? Fátima teve essa vivência do câncer, Felipe, um professor de física quântica que trabalha muito a questão da espiritualidade, e eu, como assistente social, trabalhei muitos anos com um paciente com câncer. Então, assim, o que acontece? Quando a gente consegue vencer um obstáculo, no caso, estou dando o exemplo da Fátima, a gente sabe que a gente é capaz de vencer o outro, né? Então, isso nos dá força para poder realmente saber que a gente é capaz. Isso, gente, eu gosto de colocar também que umas pessoas podem chamar até de fé, não sei, né? Mas eu não estou falando aqui de religião, tá? A gente não tem o propósito aqui de falar de religião. Mas hoje até a neurociência, a física quântica, todo mundo fala de fé. Então, assim, hoje a ciência, ela diz o quê? Que a pessoa que ela acredita em alguma coisa, ela vive mais, ela tem mais tempo de vida e ela vive melhor. Então, a qualidade de vida dela é melhor quando ela acredita em alguma coisa, que ela tem fé em alguma coisa, tá? Então, nesse sentido que eu falo que se você já superou algum obstáculo e você sabe que dá conta de superar, já deu conta de superar uma vez, você consegue outras vezes, tá? Então, foram essas as perguntas todas que o autor coloca.
E eu acho que foi isso, né, Gui? Não Não, tá sei, ótimo, né? acho A que gente já passou o tempo a previsto. gente passou. E só um lembrete, tá, gente? Quando a gente fala superar obstáculo, não quer dizer que você tem que passar por grandes. Assim, eu concordo. Tem doenças, falência, perda de gente querida, são obstáculos muito maiores que geram uma superação muito maior. É fato. Mas pequenos obstáculos também são bem-vindos. Tá? Desde trocar um hábito e você foi capaz de superar isso, trocar de emprego, mesmo sem querer, superar uma demissão, superar um término de um relacionamento, tudo isso são pequenos obstáculos. Então, não ache que você é fraco porque nada de grave já aconteceu. Talvez você, com esses pequenos obstáculos, já fez diferenças gigantescas. Então, pô, para um pouquinho aí, pensa num pequeno obstáculo. Ah, pô, eu não gosto do meu vizinho. Já é um obstáculo, passar na frente dele, dá bom dia. Óbvio que isso é muito fácil, né? Mas valorize também os pequenos obstáculos. Você vence pequenas guerras, pequenas batalhas todo dia, você vence a guerra, tá? Não tem que ser uma coisa grandiosa para você superar um obstáculo, tá? E tomara que nunca venha uma coisa grandiosa. Né? Tomara que seja só coisas pequenas. Né? E, na verdade, são os mini-atos, né, que a gente falou também. Né? Então, olha, assim, tudo vai e volta no mesmo lugar, né? São os mini-atos. Então, assim, se a gente foi capaz uma vez, a gente vai ser capaz outras vezes. Com certeza. Gente, nós fizemos 1h15, né, de live. Eu queria agradecer a galera toda que entrou aí. Agora nós temos 10, mas a gente já teve uns que, no início, né, na primeira live que a gente encerrou e começou outra. Queria agradecer vocês. Lembrando aqui, só para retomar, que a gente fez já uma live com psicologia, né, e serviço social, falando da questão do coronavírus. Nós fizemos uma live semana passada com o professor de física quântica, Felipe Figueira. Hoje nós fizemos juntos aqui, eu e Guilherme, né, que é coach também de atletas de alto nível. Na semana que vem eu vou trazer o Felipe, é o outro Felipe. É o Felipe que trabalha num cursinho num cursinho, né, daqui de contagem, onde eu dou aula, inclusive, e a gente vai trazer um pouco de algumas dicas para poder para ter aprovação em concurso público, tá? Porque eu já tive essa experiência aí de 6 aprovações em concurso, a gente vai trazer isso semana que vem. E eu queria agradecer, então, queria ver se tem mais alguém que tem alguma pergunta, que quer fazer alguma observação, para a gente poder encerrar, então. Vamos só agradecer enquanto eles pensam nas perguntas. Gente, obrigado, Ellen, obrigado pelo convite. Convite inusitado aí, mas estamos aqui para isso, né? Precisamos. A gente sempre pode vir. Fica aqui, cara. Todos vocês tiverem interesse em consultorias com coach, né? Eu e Ellen estamos aqui à disposição para isso. A Ellen tem meus contatos. Não trabalho só com atletas, tá? A gente fala assim de atleta porque é o meu maior público, né? Mas você também pode ter um rendimento de atleta sem ser atleta. Metas, prazos, alto rendimento, tudo na sua empresa, na sua loja, no seu serviço ou no seu serviço público, não interessa. E também, se você quiser ser coach, como a gente também, basta você conversar com a Ellen. Nós temos abertos agora na empresa treinamentos de tanto para coach, life coach, né? Coach pessoa a pessoa, e também coach específico para atleta. Estão abertos também, de maneira online, você faz na sua casa. É só dar um toque na Ellen aqui que ela me chama e a gente pode repassar para vocês esses treinamentos. Fechou? Que gracinha, gente, não vai dar tempo para agradecer a todo mundo aqui, mas tem muita gente bacana aqui, tá? Tô vendo a Tatiana, minha amiga, o Fernando, a Simone, a Roseli. Não dá para agradecer a todo mundo, mas eu queria, em geral, agradecer a todos vocês que estão aqui. Então, muito obrigada. Agora, quem quiser ir, vai pro Bruno e Marrone. Lembrando, gente, deixa eu fazer uma propaganda aqui pro meu amigo, né? Amanhã tem o cantor Marcos Araújo, sertanejo, um amigo meu sertanejo, que vai fazer uma live amanhã às 7 horas da noite, tá? Quem gostar de sertanejo, vai lá curtir o rapaz, tá? Beijo para vocês, então, e boa noite. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Boa noite e até breve. Falou. Vamos iniciar aqui. Tchau, Facebook. Tchau. Desculpa, Facebook. Aí, olha todo mundo no Facebook também aqui, ó. A gente nem tirou. Alexandra. A gente não fez print. Pô, gente, é verdade. Mas também agora a gente tira do Facebook. O Douglas, Cláudia, Alexandra. Gente, no Facebook tinha um monte de gente. Ai, que lerdeza. Desculpa. Nossa, Guilherme, que lerdeza. Olha que bacana, tava todo mundo lá no Facebook, Jaque, Douglas, minha irmã, Alexandra, assistente social. Quem mais? Ah, que bacana, meu Deus. Gente, obrigada. Desculpa, eu fiquei atenta aqui no Instagram. Desculpa. Que vergonha.